O artigo chama-se Professores de Corrupção. Ninguém é mais imoral, nem mais perigoso para a sociedade do que o juiz da conduta alheia, que tome a sua própria alma corrompida como medida máxima da moralidade humana. O homem que julga por esse padrão, pior ainda, o que ensina a julgar assim, é uma força dissolvente e corruptora ainda mais daninha do que o imoralista praticante, o bandido, o ladrão que ao menos não faz da sua torpeza pessoal uma teoria, um critério e uma lei. Jean-Jacques Rousseau, que abandonou os filhos no orfanato, mentia mais que um cabo eleitoral, ia regularmente para a cama com as mulheres de seus benfeitores e ainda saía falando mal deles, jurava que em toda a Europa não havia ninguém melhor que ele. E quando falava das suas altas qualidades morais, derramava lágrimas de comoção. Rousseau tinha ao menos a desculpa de ser louco, mas sua loucura inaugurou a moda universal de tomar o próprio umbigo como ponto culminante da perfeição humana e mediu tudo pela distância que vai daí ao chão. Não faltam exemplos disso na mídia nacional. Em artigo recente, o Sr. Paulo Moreira Leite jura que todo discurso moralizante é falso porque, aspas, tem como base uma visão fantasiosa das sociedades humanas. Considera que há pessoas de caráter límpido, incapazes de ter segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público, mas cultivam na vida privada. A vida real não é assim, certo? O que ele está dizendo é que na vida real não existem, presta atenção, absolutamente não existem pessoas, aspas, sem segredos inconfessáveis e ambições que condenam em público, mas cultivam na vida privada, fecha aspas. A conclusão é inevitável. Se essas pessoas não existem, o Sr. Moreira Leite, que existe, não pode ser uma delas. Logo, ele tem segredos inconfessáveis e ambições que condena em público, mas cultiva na vida privada. E notem bem, ele não disse alimentar em segredo, que ainda poderia ter a acepção de mera fantasia. Ele disse cultivar em privado, isto é, praticar escondido. Ele não se limita, portanto, a sonhar em ser um dia tão bem sucedido por meios ilícitos quanto os malvados que criticam em público. Ele se dedica ativamente a emulá-los quando não há ninguém olhando. E não apenas ele é assim, mas não concebe que exista ninguém melhor que ele, ninguém isento desses defeitos morais abjetos. Ninguém pediu ao Sr. Moreira essa confissão de baixeza. Ele a fez porque quis. Se entendesse o que escreve, como se isso não fosse exigir demais, deveria admitir que ela o desautoriza automaticamente a falar mal de pessoas que, no fim das contas, não têm outro defeito, senão o de ser tão ruim quanto ele. Afinal, se não há seres humanos melhores que possam servir de medida de aferição das virtudes e dos pecados, então só há duas alternativas: condenar os vícios em nome de padrões abstratos confessadamente inatingíveis, ou deleitar-se em criticar o mal em nome do mal. A primeira hipótese chama-se moralismo insano. A segunda, fingimento cínico. O Sr. Moreira critica a primeira em nome da segunda. Todo julgamento moral sensato deve partir de certas constatações óbvias e autoprovantes. Como o bem infinito e o mal absoluto são entidades metafísicas que se furtam à experiência humana, só resta aos nossos pobres cérebros raciocinar em termos relativos, pesar as coisas na balança do melhor e do pior. Para isso, o sujeito tem de ampliar a sua imaginação moral pelo estudo, pela experiência e pela meditação, numa escala que vai da máxima santidade comprovada à maldade mais extrema registrada nos anais da história. Só quem se entregou a esse exercício por anos a fio tem condições de julgar a conduta alheia objetivamente, e mesmo assim com algum risco de erro. Os demais opinam arbitrariamente em nome de preconceitos bobocas, preferências subjetivas, caprichos de momento ou interesses camuflados. A imaginação moral do Sr. Paulo Moreira Leite é, nesse sentido, a mais atrofiada e mesquinha que se pode conceber. No alto da sua escala de valores está ele próprio, e embaixo, alguém que não é pior que ele. Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotas, de onde veio o nosso termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Se alguém tão obviamente despreparado para opinar em questões de moralidade
tenha à sua disposição uma revista de circulação nacional para infundir na cabeça do público a miséria de seus julgamentos, é por si um sintoma de debacle moral muito mais alarmante por seus efeitos sociais do que qualquer caso específico de corrupção, de roubo, de obscenidade, até de violência. Platão já ensinava que a desordem se instala na sociedade quando muitas pessoas começam a galgar postos de importância e prestígio para os quais não têm a mais mínima qualificação. Isso refere-se principalmente àqueles que hoje chamaríamos intelectuais ou formadores de opinião. Delinquentes, vigaristas e políticos ladrões trazem dano material às suas vítimas, mas só se corrompem a si próprios. Quando a corrupção penetra na alma dos críticos sociais, dos professores de moral, ela se alastra por toda a sociedade. Eu também havia tomado mais umas notas a respeito disso aqui, e talvez com um segundo artigo. Mas o importante é o seguinte: a gente acompanha muitos debates, né, pela internet, pela mídia, e a gente vê assim o entusiasmo feroz com que as pessoas gostam de opinar e julgar os outros. É um negócio impressionante. Então, cada um sentindo, no momento em que emite opinião, aquela indignação moral, né, extrema de quem, como se fosse, vamos dizer, uma alma pura que foi escandalizada pela maldade do mundo. Todo mundo fala nesse tom. Mas quando você vai ver, não tem nenhuma seriedade de julgamento. Quer dizer, para você julgar a moralidade alheia, você precisa se preparar para isso. Então, em primeiro lugar, para que julgar? Né? O Cristo não diz, não julguei para não ser julgado. Então, podendo não ter opinião, o melhor não ter. Especialmente quando é caso concreto, quando se trata de julgar uma pessoa, por isso, por aquilo. Então, tem alguns critérios que a gente deve seguir. Quer dizer, primeiro, nós não temos capacidade de compreender o bem supremo, o bem absoluto e o mal absoluto. Não podemos dizer que existe mal absoluto. É uma expressão hiperbólica. Mas, então, toda a nossa concepção do bem e do mal tem que vir da experiência. E, portanto, são concepções, vamos dizer, relativas. Então, não existe no campo vamos dizer, humano o bem, provavelmente o bem e o mal. Existe apenas o melhor e o pior. Né? Então, mesmo o pior há de ter algum bem ali misturado, e mesmo o melhor também vai ter algum mal misturado. Tá certo? Mas, como que nós adestramos a nossa mente para julgar isso? Só pela experiência, ou seja, pelo conhecimento. Então, existe a história, existe a literatura, existe a Bíblia, existe um monte de material imenso, onde você pode estudar todas as alternativas da conduta humana. Sobretudo, eu recomendo aos meus alunos que leiam muita literatura de ficção, porque a literatura de ficção contém esquematicamente todas as condutas humanas possíveis. São modelos de conduta que vão se repetir, mais ou menos. Então, dificilmente você vai encontrar na vida alguma situação que não esteja prefigurada em obras de ficção, e essa, por sua vez, na Bíblia, porque, como mostrou o grande historiador e crítico da literatura canadense, Northrop Frye, todos os enredos da literatura ocidental estão todos embutidos, vamos dizer, pelo menos compactadamente na Bíblia. Tá certo? Então, depois de você ler muitas dessas histórias, conferir com casos reais, estudar muitas biografias, estudar muita história, você tem uma ideia das possibilidades humanas. Né? Você pode, sei lá, estudar a vida do padre Pio de Pietrelcina e depois compara com a vida de Mao Tse-tung, por exemplo. Né? Então você vai ter dois casos extremos. Quer dizer, você fica sabendo ali que a hipótese de que o padre Pio de Pietrelcina, né, tivesse praticado em segredo ambições inconfessáveis é absolutamente idiota, incompatível com toda a realidade dos fatos. Tá certo? Então, você tem ideia do que é um santo e do que é um monstro. Você tem essa ideia. E daí você vai graduar os seus julgamentos dentro de uma escala razoável. Quer dizer, quando você vai elogiar um cara, né? Aqui, por exemplo, estou elogiando o Leonardo Penitente, mas não vou dizer que ele é o santo padre Pio de Pietrelcina. Eu não vou beatificar o Leonardo Penitente. Tá certo? E se eu estiver falando mal do Paulo Moreira Leite, eu sei que o Paulo Moreira Leite não é nenhum monstro, ele é apenas um idiota, coitado. Então ele não é nenhum monstro, eu não vou ficar com raiva dele como se ele fosse Stalin, ou Hitler, ou Mao Tse-tung. Né? Não é assim. Então a gente vai graduando e aprendendo. Né? Vamos dizer que muitos julgamentos morais, eles só podem ser emitidos, vamos dizer, em linguagem ou moderada ou humorística, como eu estou fazendo. Eu estou aqui meio fazendo piada do cara, quer dizer, eu não estou dizendo que
nós temos que matar o Paulo Moreira Leite, nós temos que flagelar, dar chicotadas, nem estou falando nada disso. Eu estou falando que é um coitado, idiota que, sei lá, caiu numa redação e botaram na chefia da redação por engano. Ele estava lá postulando um emprego de varredor, os caras se enganaram, botaram na direção da revista. Então, a gente aprende a graduar, ter o senso das proporções, quer dizer, a moral humana, a razão, ela é essencialmente senso das proporções. O que quer dizer razão? Ratio, em latim, quer dizer proporção, quer dizer que é negócio matemático. A sobre B igual X sobre Y. Quer dizer, tudo tem que ter uma graduação razoável. Você, sobretudo, você deve graduar a sua ênfase, graduar a sua retórica conforme a realidade da situação. Isso no Brasil de hoje é muito difícil encontrar quem saiba. Todos os julgamentos são absolutamente desproporcionais, e sempre desproporcional por lado do emocionalismo barato. E também, por causa disso mesmo, as pessoas não sabem. Eles não sabem julgar e perceber, não sabem entender a linguagem alheia. Né? Ele acha, por exemplo, que se eu mando aqui no sujeito tomar no cu, eu estou condenando o sujeito à morte, estou flagelando, estou pisando no cara para matar. Quer dizer, pô, não se pode nem falar um palavrão, mas que assim em casa a gente fala, né? As pessoas não julgam, ouvem tudo de maneira exagerada, histérica, e também julgam histericamente. E julgar histericamente é uma coisa que se tornou norma na mídia inteira. Isso 40, 50 anos atrás não acontecia. As pessoas sabiam escrever, porque você tinha exemplos da boa escrita. Né? 40, 50 anos atrás, você tinha vivo o Manuel Bandeira, tinha o Herberto Salles, né? Tinha o Graciliano Ramos, tinha o Otto Maria Carpo, tinha um monte de escritores. Em um lugar que tem muitos escritores bons, as pessoas aprendem a escrever com eles, aprendem a falar com eles. Então, tem uma ideia do que é de bom gosto, do que é de mau gosto, do que é cabível, do que é descabido, do que é exagerado, do que está na medida certa, assim por dentro. E tudo acabou. Então, como disse, virou bagunça. A cabeça das pessoas perdeu o senso da medida. E todo o nosso esforço, o meu esforço pessoal no seminário de filosofia, ia tentar restaurar um pouco desse senso de medida de acordo com padrões aceitáveis de alta cultura. Agora, quando a gente lê esse artigo na mídia, por exemplo, esse mesmo artigo do Paulo Moreira Leite, isso aí dava para escrever um livro, porque ele tem todos os defeitos do jornalismo mais baixo estão aqui. Eu não deveria, dirão alguns, escrever nada contra o senhor Moreira, do qual tenho motivos de queixa pessoal. Mas, com toda a evidência, haver-me sacaneado um dia não confere ao diretor de época um salvo-conduto para continuar sacaneando o restante da população brasileira, sem sofrer da minha parte a mais modesta reprimenda. Ademais, ter sido expelido daquela revista por motivo ideológico não foi para mim nenhuma experiência traumática. Foi um prêmio. Deu-me tempo livre para me dedicar ao seminário de filosofia, que era o sonho da minha vida, e onde, ó, ambição inconfessável, ganho muito mais dinheiro. Meu problema com o seu Moreira não é quem ele tirou da revista, é o que ele põe nela toda semana. É óbvio, por outro lado, que existem pessoas melhores do que o seu Moreira. Sei de alguns milhares delas, algumas que encontrei pessoalmente, outras que conheci por suas biografias. Eu me lembro do padre Miguel Pedroso. Era o padre Miguel da igreja de São Miguel, né, que nós frequentamos muitos anos. Falou, olha, o padre Miguel, não é que ele era melhor que eu, ele era infinitamente melhor do que eu. Não tem comparação. Como dizer, eu não tenho direito de engraxar o sapato dele, tá entendendo? Então eu tenho esse senso de medida. Também conheço gente muito pior, tá? O seu Moreira é um exemplo. Né? Algumas encontrei pessoalmente, outras que conheci por suas biografias escritas e lidas, aliás, sem nenhuma ingenuidade moralista. Eu mesmo, em sã consciência, não posso... Por exemplo, eu falo para o padre Pio de Pietrelcina. Todas as biografias dele relatam um negócio. Quando ele era jovem, não tão jovem assim, 19, 20 anos, ele estava dormindo num celeiro e veio um amigo dele e deu um saco de trigo em cima dele. Né? Ele acordou ali, sufocado daquele negócio. Ele resolveu se vingar. Ele esperou um amigo que devia estar dormindo numa carroça. Ele pegou e empurrou a carroça montanha abaixo e quase matou o cara, pô. Isso está em todas as biografias do padre Pio de Pietrelcina. Quer dizer, ninguém vai esconder. Né? E ele fez um treco irresponsável desse. Então, isso pode acontecer a qualquer um. E isso não vai, de maneira alguma, né, empanar, manchar a sua santidade.
vamos dizer, eu mesmo, em sã consciência, não posso me enquadrar na única classe de seres humanos cuja existência o Tom Moreira reconhece. São as pessoas que estão iguais ou piores do que ele. Sim, eu que estou longe de ser um modelo de virtude. Eu que, para ser um perfeito canalha, me falta muito pouco. Eu que não sou exemplo para ninguém. Eu, com todos os meus pecados, nem tenho segredos inconfessáveis, nem cultivo em público ambições, em privado ambições que condeno em público. Os meus segredos mais feios não apenas são todos confessáveis, mas são confessados regularmente na Igreja Católica, porra. Para que diz lá o confessionário? Para isso você ir lá e confessar, o padre fiz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, né? E eu sempre tenho um estoque de pecado para chegar lá e confessar. Então como é que é inconfessável se está sendo confessado? Porra. Né? E, às vezes, até mesmo reconhecidos em público, depois, quando me parece que o meu mau exemplo pode ser útil. Quando não é esse o caso, evito exibi-los por dois motivos. Primeiro, porque é isso que a igreja manda, não escandalizar os outros com espetáculos de sincerismo obsceno. Segundo, porque uma vez absolvidos, já não são nem meus, pertencem a uma porção morta da minha pessoa, que larguei pelo caminho e da qual nem mesmo o próprio Deus se lembrará no juízo final. Então, porque também tem isso, às vezes o cara quer mostrar que ele é muito sincero, então ele faz que nem Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, que se dizia o cara mais lindo da Europa, mais maravilhoso, melhor alma que tinha na Europa, ele contava coisas horríveis que ele tinha feito, algumas ele inventava. Né? Ele até inventar pecado para escandalizar os outros, né? Mostrar a sua feiura, né? Então, isso aí é uma forma de teatro e é uma forma de insinceridade, é uma falsa sinceridade. Né? Então, se eu cometi aquele pecado, já confessou, já absolveu, já fez a penitência, pô, você esquece essa merda, pô. Porque você pede na oração, porque o próprio Deus esqueça. Né? Bruno Tolentino contava uma história maravilhosa. Quando ele estava na cadeia, tinha uma mulher lá, não sei se acontece a história aqui, que a mulher estava presa, porque ela tinha mandado serrar a perna do inimigo dela. Né? E ela estava lá na cadeia há muitos anos, ela tinha ficado muito religiosa, ela rezava todo dia, rezava todo dia. Então, um dia teve um sonho. Ela morreu e estava diante do trono de Deus e disse: eu queria saber se o Senhor me perdoou aquele pecado. Deus disse para ela assim: que pecado? Aquele que eu fiz. Deus disse: qual mesmo? Aquele. Aí Deus disse para ela: Senhor, me desculpe, eu não lembro, eu estou muito velho. Então, o São Paulo Moreira, ele pode achar isso inacreditável, mas a conduta que ele está descrevendo não é de um anjo nem de um santo. É a conduta usual de todos os fiéis católicos, meu Deus do céu. Pois não é isso que eles fazem, a confissão é isso. Você anota, você faz exame de consciência, você anota as merdas que você fez e você conta para o padre. Você não vai contar em detalhes, a igreja manda não contar em detalhes para não escandalizar, não criar tentação para o padre. Você fica, rapaz, fui lá, comi a mulher do vizinho, mas foi assim, foi assada, ela gostosa, deu uma bunda, blá, blá, blá. Porra! O padre lá, também quero. Né? Então, não é para descrever em detalhes. Não é nem para embelezar o pecado, nem para enfatizar a sua feiura. Porque senão o padre fica com nojo de você. Você está confessando o padre. Vomito. Também não é assim. Tá vendo? Então, é a conduta usual de todos os fiéis católicos. É a imagem mesmo, a imagem viva da mediocridade católica. Ou seja, um simples católico ordinário, investido das virtudes banais de um devoto vulgar, é alguém que está acima da imaginação do seu Moleira. Né? Quanto a cultivar em privado ambições que condenam em público, nunca fiz isso, mas nunca mesmo. Mas nunca nem em sonho. Ó, primeiro, assim, só tem duas ambições que eu condeno em público. E essas eu nem cultivei em privado e nem alimentei, nem mesmo no recesso mais íntimo da minha mente subconsciente. A primeira é mandar na espécie humana, sobretudo matando, encarcerando ou calando os desobedientes. A segunda é subir na vida sem precisar ter qualquer mérito especial, senão a habilidade de subir na vida. Que é exatamente o que faz o seu Lula, o seu Paulo Moreira Leite, essa gente que você vê que não tem mérito nenhum.
Quer dizer, o grande orgulho do Lula é que ele subiu sem precisar de mérito. E quando você quer alegar o mérito do Lula, sabe o que eles alegam? Olha como ele subiu na vida, ele virou presidente. Né? Quer dizer, então ele sobe na vida baseado no mérito de que ele subiu na vida. Então, é uma pessoa totalmente oca, não merece um pontapé na bunda, e, no entanto, o currículo dela se constitui de ter subido na vida. Né? Então, isso quer dizer que eu condeno os tiranos e aspirantes a tiranos, inclusive o pessoal toda a mentalidade revolucionária, tem o teu tirano teórico também, hein? E eu condeno o alpinista social puro. Alpinista social, todo mundo pode ser um pouquinho. Mas aquele puro, que não tem nenhum motivo para ele subir na vida. Né? O único motivo para ele subir é que ele quer subir. Quer dizer, esse é o vigarista essencial. Especialmente se ele é escritor, professor, jornalista, isso aí, se ele opera na minha área e importar-lhe a minha profissão. Os meus ouvintes e leitores são testemunhas de que praticamente todos os demais pecados humanos brilham nas minhas efusões de moralismo punitivo pela sua completa ausência. Né? Por exemplo, eu não critico nem corrupto, nem ladrão, porque eu acho o seguinte, a corrupção é um elemento permanente das democracias, ela está sempre lá. Então, enquanto a corrupção é um negócio pessoal que limita, né, quando é uma esfera restrita, então é um assunto policial que não envolve nenhum problema de moralidade que tenha que ser analisado por um filósofo. Então, não tem sentido me meter numa coisa dessa. Quanto aos efeitos sexuais, algum dia critiquei alguém por ser adúltero, por ser mulherengo, por ser viado. Nunca abri minha boca para falar disso. Né? Primeiro, porque cada caso é um caso muito particular. Você, para falar disso, você precisaria examinar com muita seriedade. E, graças a Deus, eu sou dispensado de fazer isso. Né? Quer dizer, agora, né, o sujeito quer saber se ele fez certo, se ele fez errado, ele perguntar para mim, eu digo, puta merda, mas eu não sei nem se eu estou fazendo certo e errado, vou saber você. Qual é a gravidade relativa dos seus pecados? Oh, meu Deus do céu, isso é uma encrenca, isso é um problema muito sério. Né? Então, não vem perguntar para mim. É claro que eu não aprovo esses pecados, mas isso não quer dizer que eu tenha autoridade para passar pito em ninguém fora do meu estrito campo de competência profissional, daquilo que a igreja chama de dever de Estado. Tem o dever geral, que é o dever moral dos seres humanos em geral, e tem o dever de Estado, que é o dever que corresponde ao seu lugar na sociedade, à sua cota de responsabilidade. Tá certo? Então, por exemplo, conduta moral. Bom, eu tenho filhos, então não sabe, eu tenho 8 filhos. Então, por relação à conduta moral dos meus filhos, eu tenho que dar um palpite, eu tenho que ensinar, eu tenho que corrigir se eles fizeram um treco errado. Por quê? Porque são meus filhos. Mesmo assim, eles mesmos são testemunhas. Podendo não dar palpite, eu não dou. Tá? Nem nos meus filhos. Só quando o negócio passa do limite de segurança ou quando eles vêm perguntar. Ou quando a mãe fica me enchendo o saco para interferir. Não, tem que fazer alguma coisa. Então, eu, com toda a minha preguiça, eu tenho que levantar da minha cadeira e lá tomar uma providência de muito má vontade. Né? Agora, imagina a vida do vizinho, a vida do seu deputado, a vida sexual de Paulo Moreira Leite. O que eu tenho a ver com isso, porra? É? Agora, com relação à área da minha competência, que é jornalismo, educação, filosofia, alta cultura, eu falo, não, aí eu tenho que opinar. Aí é minha obrigação opinar. Assim como se eu fosse um juiz de direito, eu teria que julgar casos criminais ou cíveis e dar uma sentença. Graças a Deus eu não sou. Eu só de pensar numa coisa, meu pai era advogado, meu avô era advogado. Quando eu vi do que se tratava ali, eu falei, mas eu não quero isso mais de jeito nenhum. Eu antes quero morrer do que mexer num negócio desse, né? Porque você vai ter que estar toda hora exercendo uma ação que transcende a sua capacidade moral. E esse é o problema. Né? É por isso que, quando Santo Afonso de Ligório, que era advogado de profissão, quando ele chegou no céu, informaram para ele, você foi o primeiro. Né? E eu acho que desde então não entrou mais nenhum. Né? Então, agora, tem mais juiz de direito, promotor, essa gente vai tudo direto para o inferno, na melhor das hipóteses, para o purgatório. Né? Então, quanto ao negócio de subir na vida, eu digo o seguinte, eu ocupei vários cargos ao longo da minha vida. Eu fui office boy, fui arquivista, fui repórter, fui redator copydesk, fui subeditor, editor de texto, colunista, escritor, conferencista, livreiro e editor de livros, professor da faculdade
da cidade do Rio de Janeiro e da Universidade Católica de Curitiba. Hoje sou correspondente do Diário do Comércio dos Estados Unidos e dirijo 3 entidades que eu mesmo inventei, que são o Jornal Eletrônico Mídia Sem Máscara, o Seminário de Filosofia e o Inter-American Institute. Então, que ambição? Eu não tenho ambição nem mesmo confessável. Né? O que você quer ter acima disso? Eu, nada, porra nenhuma. Cheguei no meu limite. Né? Então, tem aquele famoso livro chamado O Princípio de Peter, um autor chamado Lawrence Walter Peter, que o livro chama Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. Então, a sociedade moderna é toda baseada no seguinte princípio. Você exerce um cargo, então ali ele mostra uma certa competência, e que ele faz? Promove o sujeito. Também, no segundo cargo, foi bem promove. Chega uma hora em que ele não é mais competente, acabou a competência dele, aí ele fica nesse cargo. Então, a conclusão dele é inevitável. Todas as pessoas que estão nos mais altos cargos são sempre incompetentes, porque chegaram no seu limite de incompetência. Eu não quero chegar no meu limite de incompetência. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, faço muito bem, mas confesso, não sei fazer mais porra nenhuma. Por exemplo, as pessoas dizem, não, você devia ser ministro da Educação. Fala, é claro que eu não tenho capacidade para ser ministro da Educação. Porque para você ser um bom ministro da Educação, meu filho, você não precisa só entender alguma coisa de educação. Você precisa entender do funcionamento do Ministério, da estrutura burocrática, da linha de comando, etc. Eu não entendo nada disso aí. E eu já comprovei, eu estou com 65 anos, tenho alguma experiência na minha própria vida, porra. Então, eu sei o seguinte, às vezes eu faço belos planos e está tudo certinho no meu plano. Então, como arquiteto, desenhei aqui a casa, o negócio está maravilhoso. Agora vamos construir. Então, agora precisa o cara mestre de obras. O mestre de obras não é o que faz o projeto. É o cara que está todo dia lá fiscalizando. Eu sirvo para isso? Não, porque eu esqueço. Minha mulher aqui é testemunha. Eu tenho as ideias mais certas, só que é o seguinte, na hora de executar, tem que chamar uma pessoa que tem outra mentalidade. Aquela pessoa que fica ali no todo dia fiscalizando. Eu não tenho capacidade para isso. Porque eu tenho uma ideia hoje, amanhã eu já tenho outra. As ideias são muito boas. Né? Só que entre ser um arquiteto e ser um mestre de obras, a diferença é essa. O arquiteto fez o projeto, acabou o projeto. Né? Agora, e construir a casa? Bom, pode levar meses e tem que estar todo dia lá. Tá certo? Então, eu sei que eu não serviria para isso. Tem gente que fala, não, lá tem que ser presidente da República. Eu sou absolutamente louco. Eu tenho competência para fazer o que eu estou fazendo. E cheguei no meu limite. Então, não é que eu não tenho ambições inconfessáveis, não tenho sequer confessáveis. Perguntar o que você quer fazer o resto da sua vida? Eu quero fazer exatamente o que estou fazendo. Se der para fazer um pouquinho melhor, ótimo. Se não der, então vai essa merda mesmo. Você me aguenta. Então, eu olho para mim e falo, olha, é claro que eu não sou do jeito que ele está descrevendo. Não é isso? Então, eu posso considerar a mim mesmo como se eu fosse, vamos dizer, o topo da humanidade. Quer dizer, não existe ninguém melhor do que eu. Mas são loucos disso. Mas o cara está dizendo isso. Então, é claro que é uma mentalidade pueril, mesquinha, despreparada, tá certo? Imatura, que está lá dirigindo revista e julgando o mundo, porra. Então, esse é o exemplo do que Platão está dizendo ali. As pessoas que não têm qualificação, mas que se acham que merece um posto melhor, mais elevado que esse. Se você pegar o nosso Congresso Nacional, só tem gente assim. Não tem uma pessoa ali que tenha a qualificação para estar onde está. Nenhum, é zero. Agora, na iniciativa privada não é bem assim. Por quê? Os investidores não são loucos, só botar incompetentes na diretoria. O negócio tem que funcionar, tem que dar lucro, etc, etc. Também por isso, né, que foi feita até uma pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas, o nível de corrupção na empresa privada é 1000 vezes menor do que na política. Porque a política é o seguinte, ninguém é dono. Cadê o dono do Brasil para ficar fiscalizando os caras no Congresso? O dono são 100 milhões, 180 milhões de idiotas que estão espalhados por aí e nem sabem o que nós estamos fazendo aqui.